Eu quero partilhar com você sobre uma doença que está bastante espalhada, não só no Brasil, mas em muitos outros lugares. E é muito antiga, é a depressão. Vamos refletir sobre os sintomas, as causas e os meios de sairmos da depressão. Eu trago aqui para você a síntese de um livro que eu escrevi, Livre pelo Poder de Deus. Eu até aconselho você a tomar uma caneta, um lápis, e certos pontos talvez sejam bons ser anotados, que vão servir para você ou para as pessoas que procurarem você, sofrendo dessa doença hoje, porque está bastante espalhada. Eu começo partilhando com você a minha própria experiência. Em 1990, nós fizemos uma viagem e eu já estava bastante cansado, foi uma viagem muito longa. E também devido a alguns pequenos aborrecimentos no dia a dia e um pouco também de hereditariedade, eu passei o ano de 91 com uma terrível depressão. Só mesmo quem passa por esse estágio de depressão é que pode compreender o que seja depressão. Como é que eu percebi que eu estava com depressão? Eu senti que eu estava muito cansada. E, de repente, eu me lembro bem, foi no dia 17 de fevereiro, em que houve a inauguração da sede do século XXI, eu senti como que minha coluna se desconjuntasse inteiramente. Eu fiquei como que sem poder manter as minhas pernas. E esse estado foi se agravando durante o ano todo, depois foi melhorando com os meios de que eu lancei mão para melhorar. Sentia muito cansaço. Precisava ficar deitada uma grande parte do tempo. Quase não saía de casa, porque não podia me sustentar as minhas pernas, a não ser dando o braço para alguma pessoa. Sentia muita palpitação, um suor abundante, constantemente, todo dia. O sono eu não tinha muita insônia. Eu ia dormir no meio da noite, para depois ficar continuando dormindo na manhã seguinte. O meu paladar, o meu apetite quase que desapareceu. E o pior é que com o que eu me alimentava não retinha no estômago. Emagreci 20 quilos durante esse ano todo. E o pior também foram dores que eu sentia, dores localizadas, e que me causavam muito sofrimento. Tirei radiografia de todas aqueles lugares, aquelas áreas do corpo onde vinham as dores, muito insuportáveis, mas não dava nada. Tudo dava negativo. As dores constituíam uma somatização do sistema nervoso. Então, nesse estado, eu passei o ano todo. Não podia sair, não podia ir à igreja, porque não podia ficar parada muito tempo num lugar só. Eu precisava estar sempre mudando de lugar, porque sentia um mal-estar, uma necessidade de andar, não podia ficar parada num lugar só. Junto com essa parte física, a parte emocional também foi água abaixo. Sentia muita tristeza, muita mágoa, pensamentos negativos, muito medo, hostilidade. A minha imaginação funcionava a mil. Tudo o que era negatividade do passado vinha à minha mente desde manhã até de noite. Eu passava dias mesmo insuportáveis. E a minha parte espiritual também, porque em relação a Deus, parecia que eu estava condenada, que não tinha mais remédio, que tudo aquilo era consequência dos meus pecados. Como é que eu consegui sair dessa situação triste que eu passei o ano todo? As causas nós já vimos, os sintomas também. Agora, como sair? Eu recorri a um profissional. Primeiro, um médico clínico que me acompanhava durante já muitos anos.
Ele me ajudou até mais ou menos o mês de maio, mas depois eu tive uma recaída, então eu resolvi recorrer a um neuropsiquiatra. Quem está com depressão precisa tomar, ou qualquer outra doença, precisa tomar muito cuidado, porque a gente quer ficar livre quanto antes daquilo que sente. E às vezes o primeiro médico que indicam, a gente procura. Eu me lembro, me falaram de um médico que era muito bom, e esse médico conseguia libertar muitas pessoas da depressão. Eu procurei saber, através da secretária dele, qual era a religião dele. A secretária embrulhou, mas não me disse qual era a religião dele. No fim, eu fiquei sabendo que era um médico espírita. Felizmente, não fui esse médico, fui um médico cristão que foi de grande ajuda para mim. Não precisava ir constantemente apenas para renovar os remédios que tomava de manhã, durante o dia e à noite. Também, quanto a remédios, é preciso tomar muito cuidado com os remédios, porque há certos remédios que podem até prejudicar a gente, mas o bom profissional me ajudou. Eu colaborei também, fazendo tudo o que eu podia, com atividades que eu podia fazer, para não ficar fixada naqueles pensamentos negativos que me vinham. E também eu fiz uso da oração. Eu não podia orar muito, me cansava, não podia ler muito a Bíblia, não podia conversar muito com as pessoas, mas aquilo que eu podia orar, salmos, rezava o terço com a minha irmã, e aquilo me fazia bem, como os salmos me faziam bem. Orava jaculatórias, e essas jaculatórias me ajudavam a combater os pensamentos negativos que me vinham. Então, a oração das quais podemos lançar mão, nós devemos usá-las para que nos ajudem a nos libertarmos também da depressão. E as atividades que nós podemos fazer. Por exemplo, eu respondia as cartas que vinham para a associação e minha irmã, que trabalhava na associação, levava as cartas. Então, eu respondia essas cartas e me ajudava a distrair com essas cartas que eu respondia para uma melhora. A oração ajudou muito. Muitas pessoas oraram por mim. Oravam pelo telefone, eu à minha casa, porque eu atendia muitas pessoas. E essas pessoas que eu atendia, vendo que eu estava doente, não podia mais atendê-las, iam orar por mim. Iam em casa, oravam pelo telefone. Então, eu recebi muita oração. Eu me lembro até de uma amiga que veio até de outra cidade para orar comigo e me convidou para passear. Eu disse, eu não tenho condições de sair. Você não sabe o estado em que eu estou, não tenho condições de sair. E ela com outra amiga aqui de Campinas insistiram muito, vocês me desculpem, mas eu realmente estou com muita dor, não tenho condições de passear no bosque como vocês querem, não tenho condições. Elas não se deram por vencidas. Foram até o apartamento, mas eu estava com tanta dor que havia me recolhido a um quartinho que havia lá no canto para ver se conseguia dormir um pouquinho, não ouvia campainha. Elas se ajoelharam e rezaram ali na porta do apartamento. Então, oração eu recebi bastante. As poucas orações que eu pude fazer, eu fiz. A atividade de que eu pude lançar mão, eu também lancei mão daquela atividade. E, principalmente, eu procurava combater os pensamentos negativos que vinham com muita frequência, através de ejaculatórias, que eu procurava rezar para não me deixar dominar. Então, foram os meios de que eu lancei mão para poder, devagarinho, me libertar daquela situação em que eu estava e que durante o ano inteirinho continuou. Para mim, pareceu um verdadeiro milagre quando, em dezembro, eu me senti totalmente curada. É verdade que eu fiz a minha parte, até mesmo indo trabalhar na associação, não estando muito boa, estando meio doente. Mas assim mesmo eu fui. E agradeço muito a Deus nesse momento, quero agradecer a libertação dessa minha doença.
dessa depressão, que também foi um pouco hereditária. E um sacerdote, naquela ocasião, a quem eu recorri pedindo que orasse por mim, quando eu vinha de vez em quando na associação, ele orou por mim e disse: você também tem sobre você uma carga hereditária. É verdade, eu tive algumas parentes, tias, que passaram por depressão. Não tão forte como aquela que eu estava sentindo, mas passaram por depressão. Então eu perguntei a ele, mas tem algum médico que cura pessoas que têm depressão de origem hereditária? Ele disse: tem, eu vou dar um telefone para você. Ele me deu o telefone do médico ao qual eu fui, e que realmente me fez muito bem. Agradeço muito ao Senhor. Agradeço muito ao Senhor essa minha cura. Agradeço muito ao Senhor a experiência pela qual eu passei, porque foi um meio através do qual eu pude ajudar depois muitas outras pessoas. Quando eu comecei novamente a atender, depois, no final do ano, apareceu para mim um rapaz com uma depressão terrível. Eu então indiquei os meios dos quais eu havia lançado mão. E indiquei também o nome do médico. E o rapaz foi, e um mês depois ele retornou. O rapaz retornou e me disse que estava bem melhor. E ele continuou o seu tratamento, e com o seu tratamento ele foi melhorando cada vez mais. Então, Senhor, eu peço que essa experiência que eu passei possa servir para muitas pessoas, todas as pessoas com quem eu entrar em contato ou que nesse momento estão ouvindo essa colocação que eu estou fazendo, que possam tomar nota dos meios que foram usados e que muito ajudaram para a minha libertação. Quais são os sintomas da depressão? Para a pessoa perceber que está com depressão. Geralmente é uma apatia, geralmente é uma insônia, não se alimenta bem, não consegue reter os alimentos no organismo, como eu falei para você, eu emagreci 20 quilos, as pernas são bambas, tem muita palpitação, sua abundantemente, tem dores reais ou imaginárias, mas são localizadas, tirando a radiografia, não dá nada. Sintomas físicos, mas também ela aparenta sintomas psicológicos. E os sintomas psicológicos são tristeza, angústia, muito abatimento, medo. A mente perturba toda a harmonia interior. E ela traz do passado pensamentos negativos, o que ela passou, o que ela sofreu, as pessoas que não a querem bem. Então fica perturbada. Também na parte espiritual, a pessoa tem um problema, ela não olha para Deus como pai, mas tem a impressão de que está sendo castigada, que foram seus pecados, que fez mal para alguém, é por isso que ela está sofrendo tanto assim. Então, é uma conjuntura de sintomas que fazem com que a pessoa se sinta daquele jeito. As causas são as mais variadas que nós vamos analisar. Há 3 estágios, geralmente, na depressão. Ao desânimo, a pessoa fica muito desanimada. Ao abatimento, ela fica muito abatida, não tem coragem para nada, só quer ficar deitada. E ao desespero, já é o último grau. A pessoa fica desesperada e, às vezes, quando não é tratada a tempo, pode até querer tirar a vida de si mesmo. Eu me lembro de uma pessoa que eu atendi, e aqui os nomes que eu vou colocar são fictícios, porque nós somos obrigados a sigilo de tudo aquilo que nós ouvimos. Vamos colocar o nome de Leonilda. Leonilda estava no estado de desespero. Tinha uma fixação, estava com depressão, e tinha uma fixação num pensamento negativo. E o pensamento negativo dela era esse: pequei contra o Espírito Santo. E ela então me telefonava, às vezes de manhã, eu estava numa comunidade, um colégio, 7 horas da manhã ela me telefonava: ai, Maneli, eu pequei contra o Espírito Santo, eu vou para o inferno mesmo, não tem remédio. E durante o dia, à noite, e olha, diversas pessoas atenderam a Leonilda, conversaram, rezaram com a Leonilda. Ela frequentou um grupo de oração e sempre com essa fixação, que durou mais de um ano. Até que a Leonilda um dia me procurou e disse: eu acho que eu vou num médico de acupuntura. Falei: bom,
nós lançamos mão de uns meios, mas vamos lançar mão de outros meios também. Porque se o Senhor deixou o médico, é para que nos ajude. Mas não vai no médico de acupuntura. Eu conheço um médico psiquiatra, uma médica psiquiatra, que ajudou muito uma pessoa do prédio onde eu moro a se recuperar. Você vai nessa médica psiquiatra. Então eu telefonei para a médica. E telefonei, disse, vai, uma pessoa aí que está num estado depressivo, e então ela chama-se Leonilda, eu vou encaminhá-la. Leonilda foi. A médica deu uns remédios no começo, um tanto fortes, mas foi diminuindo a intensidade até a Leonilda ir melhorando. Passado algum tempo, Leonilda desapareceu, nunca mais eu vi. Passado algum tempo, Leonilda apareceu para conversar comigo, completamente curada. Hoje nós conversamos sobre muitas coisas, mas aquela fixação desapareceu. Foram os meios dos quais ela lançou mão. A oração, os trabalhos que ela podia fazer e culminando com essa médica psiquiatra cristã, que deu muito apoio a ela e conseguiu ajudá-la para que ela pudesse se restabelecer e sair daquela fixação porque a médica me falou que ela estava ao ponto de querer cortar os pulsos, tal era o desespero que ela tinha. Mas com os remédios, com a oração, Leonilda ficou completamente curada. Eu agradeço muito a Deus a sua intervenção nessa cura, que para mim foi realmente quase que um milagre, mas com a ajuda dos meios que o Senhor colocou à disposição da Leonilda. Graças a Deus, a Leonilda ficou completamente boa e nunca mais Leonilda falou em pecado contra o Espírito Santo, nem tampouco em tirar a vida, ficou completamente restabelecida. Outras causas da depressão, além da hereditariedade, além de cansaço, além de uma hiperatividade mental. Lembrar que nós somos seres humanos e, sendo seres humanos, nós somos pessoas limitadas. Nós precisamos da ajuda de outras pessoas. Outra coisa importante que você também deve se lembrar é que você está no mundo onde existe muita injustiça. Você veja, há pessoas que se enriquecem com muita facilidade, usando da corrupção, e parece que passam a vida muito bem, nada de mal lhes acontece, são ricos e parece que são felizes. Nós não conseguimos penetrar no interior de seus corações. E há outras pessoas que são justas, corretas, trabalham, mas parece que a virtude não é recompensada. Se você aceita você como você é, se você não aceita a ajuda de outrem, você vai se fechar em si mesmo num isolamento que vai prejudicar muito a você. Se você não aceita a vida como ela é, com essas injustiças, você pode ficar até neurótica. Isso vai fazer muito mal para você. Você tem que aceitar a vida como ela é e fazer o possível para poder, devagarinho, fazer com que, pelo menos, o ambiente que você está melhore. Mas a totalidade do mundo vai melhorar devagar, quando cada pessoa melhorar de conduta. Outra coisa também que influi muito na depressão é um perfeccionismo. Há pessoas que são muito perfeccionistas. Elas querem fazer tudo da melhor maneira possível e exigem isso dos outros. Eu atendo uma pessoa, também de nome fictício, Leia. Essa Leia, ela é filha de militares e é professora e tem filhos. E é perfeccionista, então ela vive em constante tensão. Todas as vezes que ela vem conversar comigo, ela está muito tensa, porque ela é muito perfeccionista. E também exige dos outros que também sejam perfeccionistas. Então, a empregada quase, funcionária quase, não para na casa dela. Porque se deixou um pouco de pó em cima de um móvel, ela já fica zangada, porque onde se viu a pessoa deixar pó, devia deixar tudo muito limpo. Então, esse perfeccionismo leva à tensão e pode levar também à depressão. Outra causa que também leva à depressão é a rejeição. Isso pode acontecer desde o ventre materno. Quando a criança que está no ventre materno
já começou a ser rejeitada, e foi rejeitada porque não queria, a mãe não queria aquele filho, foi rejeitada ao nascer porque foi uma criança de um outro sexo, que não aquele o esperado, foi rejeitada durante a sua infância ou na adolescência, na idade adulta, ela tem tendência à depressão. E quando criança, ela procura, e também quando adulta, ela procura arranjar meios para chamar a atenção sobre si. Quando criança, faz muita traquinagem para chamar a atenção sobre si, porque ela se sente muito rejeitada. Quando adulta, ela procura arranjar doenças imaginárias que nunca passam, porque ela quer chamar a atenção sobre si. Então, a rejeição também é um meio que, infelizmente, leva as pessoas à depressão. Senhor, nós te pedimos, refletindo sobre essas causas que conduzem à depressão, que nos ajudes para que nós possamos combater essas causas e que nunca entremos em depressão, nem nós, nem as pessoas que estão à nossa volta e as quais queremos ajudar de alguma maneira, que não entrem em depressão, combatendo essas causas que conduzem à depressão. Nós te agradecemos, Senhor, muito obrigado pela sua ajuda. Uma esposa ama muito seu esposo e confia muito nele. De repente, vem telefonemas anônimos e ela procura investigar e vai verificar, ele realmente está andando com outra. Isso causa um desapontamento, uma decepção que pode levar a pessoa à depressão, tanto do sexo feminino como do sexo masculino, porque foi um desapontamento que ela teve. O mesmo pode acontecer, pais que esperam tudo dos filhos, querem que os filhos vão bem na escola, tenham um bom comportamento, como adolescentes, sejam, enfim, jovens e jovens que se portem bem. Se acontece alguma coisa, suponhamos uma filha ficar grávida, e a família é uma família de tradição, a mãe ou o pai pode chegar, já vi casos assim, pode chegar numa decepção tão grande que cai na depressão. Eu conheço um caso que o pai apresentou diabetes, além da depressão, por causa do problema da filha. Se temos um amigo em quem confiamos muito, a quem abrimos nosso coração, um amigo ou amiga, e nos desapontou, nos decepcionou, nós podemos cair na depressão, se nós não lutarmos contra isso. Eu estou me lembrando de um caso de uma amiga que eu tive e que eu procurava ajudar muito. Eu estava coordenando a catequese na arquidiocese da cidade onde eu morava. E essa amiga tinha um grupo de oração na casa dela, eu ia, outras pessoas iam também. E ela tinha qualquer problema emocional. E às vezes precisava de mim, até de noite me telefonava, o marido dela ia me buscar para eu rezar com ela, para ela poder melhorar. Não sei que cargas d'água que deu nela, que ela me acusou, falou mal de mim para o sacerdote que trabalhava comigo, junto com outros também, na casa, no Pio XII, onde eu morava. E o sacerdote, muito meu amigo, falou, tome cuidado com fulana, veja como é que você está agindo, porque ela está falando isso e isso. Eu fiquei tão decepcionada. Eu não entrei em depressão naquela ocasião, porque eu me ajoelhei diante do sacrário e comecei a rezar. E quando comecei a rezar, me veio à mente aquele canto do Padre Zezinho, para não ferir ninguém, eu quis semear o bem, mas houve alguém que semeou o mal no lugar em que eu semeei o bem. Mas eu esqueci que houve alguém que fez um bem maior que o meu e mesmo assim morreu na cruz. Então aquela música veio na minha mente e me aliviou o coração. E passado um ano nunca mais eu vi essa pessoa. Estávamos numa missa e o padre, então, numa determinada hora, antes da comunhão, disse, virem-se para a pessoa do lado e abracem nessa pessoa todas as pessoas que fizeram você sofrerem. E eu me virei, abracei e vi era aquela pessoa. E a pessoa apenas me disse, há quanto tempo não nos encontramos, né? E me abraçou. Certamente ela tinha esquecido daquele acontecimento que já se fizera um bom tempo e, felizmente, naquela ocasião, eu não entrei em depressão, mas poderia ter entrado. Então, o desapontamento, a decepção, pode levar à depressão. A falta de autoestima também pode levar à depressão,
Por exemplo, uma pessoa de quem falam muito, criticam, e ela não se vê valorizada. Todo o trabalho que ela faz é um trabalho que é criticado. Então, ela tem muita falta de autoestima. Ela se despreza. Ela pode ir devagarinho, caminhando, até chegando na depressão. Como também a ambivalência é outra coisa, causa específica que pode levar à depressão. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho muito ativo, ela é professora, dá muitas aulas, está namorando, ficou noiva, casou-se. E com o casamento, mudaram-se para outra cidade, ela teve que deixar o seu trabalho e dedicar-se quase que exclusivamente aos trabalhos de casa. E ela fica, então, numa ambivalência. Eu sou agora casada, tenho meu esposo, mas eu queria continuar lecionando. Então, vivendo, se ela não se decide por uma coisa ou por outra, agora ela já se decidiu pelo casamento, vai ter que assumir com alegria as suas tarefas, até que ela possa continuar a lecionar fora. Senão, ela vai viver num estado de ambivalência e isso pode levar à depressão. Qualquer um de nós que estamos entre duas situações e não nos decidimos por nenhuma delas, podemos chegar à depressão. Nós temos que nos decidir por uma das duas situações para não chegarmos à depressão. Às vezes também, comparações injustas é uma causa que pode levar à depressão. Se uma mãe chega e diz para pessoas, uma visita, eu tenho 2 filhos, o Henriquinho, ele é loiro, de olhos azuis, puxou a minha raça e é bem comportado, não me dá trabalho. Enquanto o Paulinho, eu tenho que ter muita paciência com ele, puxou mais o pai. E falar isso perto da criança. A criança se sente comparada injustamente. Isso pode causar uma tendência à depressão. Seja na infância, na adolescência ou na idade adulta. As comparações, principalmente quando são comparações injustas, pode ser um caminho que leva à depressão. Nós nunca devemos comparar 2 pessoas. As pessoas têm capacidades diferentes, qualidades diferentes. Se uma tem certos defeitos, ela também tem outras qualidades para as quais devemos prestar mais atenção do que para os defeitos. Mas nunca comparar uma pessoa a outra, porque isso leva à depressão. Eu me lembro de um caso de um pai de família que elogiava muito as filhas, que as filhas iam muito bem, que as filhas estudavam muito bem, mas que o menino, o rapaz, dava muito trabalho, o rapaz quase não estudava. E eu, conhecendo esse rapaz, eu via nele já traços de depressão, por causa dessa comparação injusta. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, para que não advenham daí doenças. Como também é preciso tomar muito cuidado com metas inadequadas. Pessoas que têm certas metas que não vão conseguir alcançar aquela meta. Nós devemos ter uma meta que nós percebemos que podemos alcançar essa meta, mas se for uma meta inadequada, possível de ser alcançada, é melhor desistir e escolher outra meta, para que nós também não tenhamos tendência à depressão. Na primeira década da vida, a criança geralmente tem uma infância feliz, despreocupada, com seus brinquedos, com o afeto dos pais. Então, nós não podemos dizer que toda criança tenha tendência à depressão, salvo se ela for rejeitada, se houver comparações injustas, se houver briga entre os pais, se ela observar cenas que a chocam, se ela passar por experiências desagradáveis. Então, podemos dizer que até na primeira infância pode haver uma certa tendência à depressão que vai aparecer mais tarde. Na segunda década da vida, em que a adolescência está despontando, pode acontecer também com uma adolescente não entendendo bem o que está se passando no seu organismo, tem uma certa tendência à depressão, principalmente se ela não tem abertura de coração com os pais ou com uma pessoa amiga, pode haver tendência para a depressão. Na terceira década da vida, a pessoa, se escolher o casamento,
como nós já dissemos, ela vai ter que fazer uma renúncia à sua vida de solteiro, seja homem ou seja mulher. Se ela fica pegada à sua vida de solteiro, não podendo viver essa vida, e vendo-se obrigada agora, porque ela assumiu o compromisso do casamento, pode haver aí uma tendência à depressão, mesmo na terceira década da vida. Na quarta década da vida, a pessoa com seus 40 anos está em plena maturidade. Se todo o seu passado foi semeado com atos bons, embora tenha havido erros, mas com uma atividade produtiva, ela vai sentir muita alegria nessa década da vida, satisfeita, feliz, realizada. Então não haverá aí uma tendência para depressão, uma vez que o seu passado não traz em si sintomas nem tendências para isso. Na quinta década da vida, em que pode ser que a aposentadoria apareça nessa década, é preciso tomar cuidado, porque a aposentadoria traz o desligamento de certas atividades às quais a pessoa se dedicava totalmente. Então agora ela vê-se livre fazer o quê? Deve procurar outras atividades. Eu já vi casos de pessoas aposentadas que entraram em profunda depressão porque não tiveram a ideia de procurar outras atividades mais leves, mais suaves, às quais ela pudesse se dedicar. Depois, na sexta, sétima, oitava décadas da vida, conforme foi o seu passado, não haverá tendência à depressão. Entretanto, se surgir alguma doença, alguma contrariedade muito grande, alguma decepção muito grande também, nessas décadas da vida, pode haver tendência à depressão. Nós podemos encontrar uma pessoa de 70, de 80 anos, hipocôndrica, triste, fechada, se queixando de tudo, não aceitando a vida, se tornando um verdadeiro fardo para as pessoas que estão junto a ela. Mas por quê? Porque não soube aproveitar dos anos que o Senhor lhe deu de vida. É bom a gente prestar bem atenção na etapa em que nós estamos atravessando. É como diz São Paulo, não importa o ponto a que chegamos, nós estamos correndo no estádio. O que importa é prosseguirmos decididamente. Assim devemos fazer, para que na idade avançada nós não sirvamos de peso para nenhuma pessoa da nossa família ou quaisquer outras pessoas. Será que há cura para a depressão? Como nós já dissemos desde o início, há cura para a depressão. Felizmente, embora seja uma doença que não apresente tanto sintomas graves como o câncer e qualquer outra doença, é uma doença que judia muito da pessoa, mas há cura para a depressão. Vamos nos lembrar, em primeiro lugar, é preciso, como eu já falei, e é bom você anotar, para depois passar para as pessoas que a procuram. É preciso um profissional habilitado. E como as diversas doenças que nós temos têm médicos especializados, também para a depressão, que é uma doença psicossomática, é bom que seja um neuropsiquiatra ou um psiquiatra que vai realmente atuar mais eficazmente, porque os sintomas físicos que nós apresentamos vão atingir também a parte emocional. Mas que seja um neuropsiquiatra capacitado, cristão. Às vezes pode parecer, mas que bobagem, o que tem que seja espírita, o que tem que seja ateu. Tem, porque a gente vê depois os maus resultados na pessoa quando o médico não é um médico cristão. Há tantos médicos cristãos, mesmo em convênios. Você tem um convênio, procure no convênio um médico que seja conhecido, que seja um bom médico, ao qual você possa recorrer. Além disso, nós devemos fazer a nossa parte. É muito importante que nós façamos a nossa parte. Porque, como falei para vocês, na depressão vem muito pensamento negativo, pensamento de tristeza, de angústia, pensamentos que você teve um passado muito triste, e esses pensamentos todos vão atuar no seu agir. Nós somos aquilo que pensamos. Então, o que fazer? É preciso que você use
da sua imaginação para que você possa criar imagens positivas. Até mesmo quando a oração é difícil, use a sua imaginação para você usar imagens positivas. E usando imagens positivas, você não se deixar abater por pensamentos negativos que vão fazer mal para você. Se imagine, por exemplo, você com Jesus, sentado como a samaritana, reclinada no coração de Jesus. Imagine-se como Zaqueu abrindo sua casa para Jesus entrar. Imagine-se, por exemplo, como a pecadora que está aos pés de Jesus e sentindo sobre si o olhar de Jesus. Então, a imaginação pode trazer cenas criativas que vão ajudar você a não ficar dominada por pensamentos negativos. Faça uso da imaginação criadora, principalmente usando cenas evangélicas, em que você possa entrar dentro dessas cenas e se imaginar junto de Jesus e Ele consolando o seu coração, impedindo que os pensamentos negativos possam te prejudicar e levar você aonde você não queria chegar. É bom você, não só quando estiver com a depressão, mas até mesmo prevenindo a depressão, olhar para Deus como um pai que te ama, um pai que não castiga, um pai que quer o seu bem maior, um pai que está torcendo por você. E se por acaso você estiver em depressão, pegue sua Bíblia, leia aquelas passagens que mais falam do amor de Deus Pai. Desde o Antigo Testamento, nós lemos passagens que falam de Deus cheio de amor para com o povo hebreu. O amor de Deus para com Abraão, impedindo que ele sacrificasse o seu filho. O amor de Deus para com Moisés, incumbindo de uma missão, mas ao mesmo tempo dando o seu irmão Arão para que o ajudasse naquela empreitada. E também mandando todos aqueles flagelos lá para o Egito, para que o povo hebreu pudesse sair livre. O amor de Deus socorrendo Moisés, fazendo com que saísse a água da rocha, porque o povo estava sedento. O amor de Deus com os profetas, Jeremias, que tinha tanto medo de ser profeta, e o Senhor prometendo que havia de acompanhá-lo. Pegue Isaías 41, 42, 43, nesses capítulos, em que Deus fala: eu estarei com você, não tenha medo, Israel. Se tiveres que atravessar um lugar tenebroso, estarei contigo. Se tiveres que atravessar a água, estarei contigo. E no Isaías 49, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta? Se mesmo isso acontecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma da minha mão. Se isso acontece no Antigo Testamento, quanto mais no Novo, Jesus apresenta Deus Pai, Deus como Pai. E até quando o Filipe diz a Jesus: mostra-nos o Pai, Jesus diz: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus fazia era uma manifestação do amor do Pai. Ele até contou a parábola do filho pródigo, mostrando como Deus Pai perdoa aquele filho que vai e gasta tudo o que tinha, a parte da fortuna, e quando se vê na miséria, aí que ele lembra do Pai e volta com receio de não ser aceito. Mas o Pai abre seus braços e o abraça com muita ternura e carinho. O filho mais velho é que ficou com ciúmes, mas o Pai, cheio de amor, acolheu aquele filho. E Jesus também diz: se vocês que são maus, se um filho lhe pedir alguma coisa, um pão, vocês vão dar uma pedra? Vocês não fazem isso, quanto mais o Pai do céu. E Jesus fala da providência também. Olhai os lírios do campo, as aves do céu. Eles não semeiam nem ceifam, e vejam como a providência cuida de todos eles. Cultivar também um grande amor a Jesus. É bom você lembrar que você pecou, você caiu. Jesus veio, se encarnou, morreu, ressuscitou. Ressuscitando, Jesus está sempre ao seu lado. É preciso que você faça uma oração de entrega a Jesus, entrega de toda a sua vida. Não precisa você estar num estado de depressão para fazer essa entrega. Faça agora. Diga a Jesus: Jesus, eu creio no seu infinito amor por mim. Eu creio que você veio ao mundo e morreu por meu amor, se entregou totalmente por mim. Então, Jesus, eu também te amo muito.
Eu me entrego em tuas mãos. Eu entrego meu futuro. Eu não sei o que vai acontecer no meu futuro. Meu futuro está obscuro para mim. Mas eu tenho o meu presente. Eu sei que se eu caminhar contigo neste presente, o meu futuro vai ser radioso. Eu te entrego também meu passado, Senhor. Eu creio na sua misericórdia infinita, que perdoa tudo aquilo que eu fiz de errado. Eu me entrego a ti, Senhor. E procure ter uma vida controlada por Jesus. A pessoa que tem uma vida controlada por Jesus tem paz, tem alegria, tem regozijo, tem um bom relacionamento com as pessoas. Porque quando Jesus controla uma vida, a pessoa tem o seu interior harmonizado e o seu relacionamento com Deus também em harmonia. Também o relacionamento consigo mesmo e o relacionamento com outras pessoas. Não fica criando inimizades, nem afastando pessoas, mas terá um bom relacionamento. É muito importante nós termos uma vida controlada por Jesus. Eu também quero te avisar que é preciso ter muito cuidado com a ira. Já prevenir antes de que você caia em depressão. A ira destrói a pessoa. Pessoas que têm mágoa de alguém e ruminam essa mágoa, vão acumulando essa mágoa de tal maneira que se transforma em ódio, em ira. Jesus fala no Evangelho, não se ponha o sol sobre a tua ira. Então a ira pode causar até doenças físicas, reumatismo, artrite, muitas outras doenças. Então o que é preciso? É preciso que você reconheça o pecado da ira. Desculpe a outra pessoa. Muitas vezes as pessoas têm atitudes agressivas com você porque têm problemas, trazem traumas consigo, não tiveram uma boa formação, não tiveram uma boa educação. Então, tenha mais compaixão daquela pessoa. Quem é uma pessoa harmonizada não vai ter com você atitudes grosseiras. Então, reconheça o seu pecado de ira, confesse o seu pecado de ira e peça ao Senhor que destrua em você o pecado da ira, para que esse pecado não leve você também à depressão. Nós devemos ter cuidado também com a autocompaixão. Às vezes as pessoas nos ofendem e nós ficamos numa espécie de autocompaixão, num círculo fechado. O que foi dito em relação à ira, a gente diz também em relação à autocompaixão. Se alguém feriu você, olhe mais para o problema que a pessoa tem. Uma pessoa que está bem harmonizada consigo não fere o outro. Então tome muito cuidado com a autocompaixão. Porque você se entregando à autocompaixão, você vai ficar num ostracismo, fechado em si mesmo, com uma autopiedade em si muito grande. As pessoas não podem nem sequer olhar para você, que você já vai ter a impressão de que estão olhando com um olhar de maldade. Você vai ver maldade em tudo que a pessoa faz. É muito triste um casal assim, em que uma das pessoas tem a autocompaixão, porque a outra, tudo que faz, aquela que tem a autocompaixão vai achar que está fazendo mal para si. É preciso que você reconheça como um pecado a autocompaixão. Confesse a autocompaixão e peça ao Senhor que destrua em você o padrão da autocompaixão, para que você seja uma pessoa livre, se relacionar bem, não só com seu esposo, mas também com as outras pessoas, e não levar em conta tanto aquilo que falam, aquilo que dizem, relevar as atitudes que as pessoas têm com você, lembrando que também você muitas vezes teve atitudes pouco caridosas, desfavoráveis para com as outras pessoas. Se todo mundo fosse entrar numa autocompaixão, como seria o mundo então? Então é preciso que você reaja contra a autocompaixão, pedindo ao Senhor que desfaça o padrão da autocompaixão. Retomando a nossa conversa anterior, nós vimos que a depressão tem cura e vimos que é importante para isso encontrar um profissional habilitado, geralmente um médico neuropsiquiatra cristão. É preciso também que nós lancemos mão da terapia espiritual, contando com o auxílio de Deus e também com a nossa parte. É muito importante que nós tomemos bastante cuidado com a nossa mente. Como nós vimos na nossa outra conversa,
A mente exerce uma influência deletéria muito ruim quando os pensamentos são negativos ou as lembranças do passado são também negativas. Então é preciso, às vezes, uma verdadeira luta. Pela experiência que eu tive quando eu passei depressão, nós geralmente levantamos, quando estamos assim, meio cansados, tristes, aborrecidos, com pensamentos que nos deixam o coração muito triste. Então a batalha já começa. É preciso que você não se deixe dominar por esses pensamentos. Procure então, em sua mente, lembrar-se de jaculatórias, como por exemplo, meu Jesus, eu vos amo, Jesus, salvai almas, Senhor, eu tenho confiança em Ti, eu creio na Tua misericórdia. Falando as jaculatórias mentalmente, uma após outra, enquanto você vai fazendo seu asseio, sua toalete, de modo que os pensamentos negativos não deem entrada. Você pode também decorar alguns versículos da Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quem me separará do amor de Cristo? O Senhor é minha confiança. Quem tem confiança no Senhor é como o monte Sião, estável para sempre. E você permite que na sua mente esses pensamentos vão passando um após outro, de modo que os pensamentos negativos não tenham entrada. É muito importante também que você dedique o tempo que você puder, dependendo se você está em depressão ou se você está prevenindo a depressão, um tempo para a sua oração pessoal. Uma oração pessoal que se refira a Deus como um Pai. E procure louvar e glorificar a Deus. Veja mais as coisas positivas do que as negativas. Fique mais na solução do que no problema. Se você estiver ausentada, estiver longe do trabalho ao que você se dedica, por exemplo, você é casada, mas também é uma assistente social, uma professora, e por causa da depressão, você está apenas em casa, procure ter uma atividade leve, de acordo com as suas possibilidades, mas tenha uma atividade. Quando eu estive doente, minha irmã trazia sempre da associação as cartas que chegavam, e eu então, embora cansada, não com muito boa vontade, com aquele todo mal-estar da depressão, eu procurava responder essas cartas. E isso fazia com que os meus pensamentos ficassem fixos naquele trabalho que eu estava fazendo, e assim não ficava perturbada com as dores, com o mal-estar, com a depressão. Assim você também. Se você estiver em sua casa, faça alguma atividade da qual você gosta. Por exemplo, você gosta de cozinhar, dedique-se a cozinhar com toda alegria, para o seu esposo, para seus filhos, de modo que você se distraia com a sua atividade. Você gosta de bordar, costurar, ler, faça alguma coisa. Não fique entregue. E muitas vezes até a depressão nos lança na cama, nós ficamos sem coragem de levantar. É muito importante que você reaja contra isso. Então, lançando mão desses meios, devagarinho, a depressão é vencida com o auxílio de Deus. É importante também você tomar cuidado com a sua autoimagem. Lembre-se sempre que você é filha de Deus, que Deus te ama muito. Aceite como criatura de Deus e não se preocupe muito com o que os outros pensam, porque os outros vão imaginar você de acordo com a autoimagem que você projeta. Por isso não se incomode muito com o que os outros pensam. Isso vai ajudar na sua recuperação. Há 4 áreas para uma autoaprovação: a aparência, o ambiente, a linhagem, as capacidades. É preciso que você, embora você não esteja bem, tenha uma aparência boa, procure se arrumar, ficar bem, porque à sua volta ninguém vai gostar de ver você desalinhada, desgostosa da vida, como que parecendo que até vai morrer breve. Procure se arrumar e ficar bem. O ambiente influi muito também. Se for um ambiente bom, graças a Deus, quando eu estive doente, minhas 2 irmãs eram muito carinhosas, e até eu rezava o terço com uma delas, isso me ajudava muito. Então, o ambiente me ajudava bastante. Se um ambiente for meio pesado, não se deixe influenciar pelo ambiente. Procure você manter sua mente ligada a Deus, como eu lhe falei, fazendo algum esforço para isso, mas não se deixando influenciar pelo ambiente, de modo que você não fique atrapalhada com a sua própria autoimagem.
Também as suas capacidades. Você tem capacidades. Lance mão das suas capacidades. Daquilo que você sabe fazer, que você faz com facilidade. Se empenhe nisso para ajudar você a se distrair também. Quanto à sua linhagem, aceite a sua linhagem. Não fique contrariada ou triste, lembrando de seus pais. Ai, mas por que eu tenho esse pai, essa mãe, que às vezes me fizeram sofrer e eu tive uma infância tão desgostosa? Quantos traumas eu trago da infância? Tudo isso prejudica e intensifica a depressão. De antemão, aceite a família que você veio, o que você passou na infância, o seu passado, e não fique relembrando de coisas que fazem você sofrer. Também tome cuidado, como eu já falei, com a rejeição. Já vimos que a rejeição prejudica muito, mas lembre-se, você não é rejeitada por todos. Há muitas pessoas que querem bem a você, porque a rejeição traz um retraimento, um bloqueio no relacionamento com Deus e faz com que você vá procurar nas coisas do mundo alguma compensação. Então, pense mais nas pessoas que te querem bem. Nem Jesus foi amado por todos, ele foi até bastante perseguido, mas a força do Espírito Santo que estava com ele fez com que ele vencesse toda e qualquer rejeição que havia em torno dele. Você é uma discípula de Cristo, um discípulo de Cristo. Então, não se deixe dominar pela rejeição. Procure ter algumas pessoas amigas, que mesmo você estando em depressão, você possa estar com elas, conversar com elas, trocar ideias. E não fique lembrando ou se deixando abater pela rejeição, porque isso prejudica muito a você. Nesse momento, nós pedimos ao Senhor que venha em nossa ajuda, para que nós possamos lançar mão desses meios que foram indicados para uma recuperação cada vez mais completa de toda a depressão. Embora demore um pouco para uma cura total, mas que cada um de nós, fazendo o esforço necessário, quando estamos deprimidos, nós possamos nos ver livres, cada vez mais livres, e assim cada vez mais curados e prontos para retornar às nossas atividades diárias, sem servir de peso a ninguém. Pelo contrário, tendo vencido essa prova, porque nós somos provados como ouro, é provado no cadinho, como diz a palavra de Deus. Somos provados, mas vencemos, confiados no Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, desde já, por todas as pessoas que estão partilhando agora dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. E para melhorar cada vez mais a sua autoimagem, procure ter um coração agradecido, procure sentir-se feliz como filha de Deus, procure pensar mais nas coisas positivas, procure louvar e agradecer por tudo que te acontece de bom. O louvor é uma força muito grande. Uma ocasião eu li que uma jovem teve vontade de sair de sua casa e ir para um cabaré, levar a vida dela num cabaré. E a mãe, então, deixou a filha sair, não podia aprender, a filha já tinha mais de 18 anos, começou a louvar a Deus pelo retorno da filha. E a moça no cabaré, dançando. Um dia, ela sentou-se, depois de ter dançado, cantado, sentou-se a uma mesa, e um jovem aproximou-se dela e disse: "Você sabe que Jesus te ama muito?" Ela estranhou muito uma colocação dessa num lugar daqueles. Disse: "Mas como você me dizendo isto?" Jesus te ama muito, porque você tem um corpo tão bonito, você dança tão bem. Pense nisso, Jesus te ama muito. Isso tocou profundamente a moça, fez com que ela, naquele mesmo dia, deixasse o cabaré e retornasse para a sua casa. E quando ela chegou, a mãe disse a ela: "Minha filha, eu tinha certeza que você voltaria, porque todos os dias eu estou louvando e agradecendo a Deus pela sua volta." Por aí nós vemos o poder do louvor. Então, quando você estiver com o peso da rejeição, o peso da depressão, melhor, sobre você, louve e glorifique a Deus, lembrando das boas horas que você passou na sua vida e da melhora, embora devagar, que você vai tendo. Isso vai fazer um grande bem para você. E você logo, devagar, vai ficando curada. Uma outra reflexão que nós vamos fazer é sobre os temperamentos. Há
4 tipos de temperamentos, alguns dão outras denominações. E depois nenhuma pessoa tem um temperamento fixo, só aquele. Mas geralmente tem traços marcantes de um determinado temperamento. Por exemplo, nós temos o sanguíneo, nós temos o colérico, nós temos o melancólico, nós temos o flegmático. O temperamento sanguíneo, estou lembrando agora de uma pessoa, uma irmã da minha congregação, que é realmente um temperamento sanguíneo. É a pessoa alegre, extrovertida, muito comunicativa. E geralmente essa pessoa não guarda mágoa, porque se ela tem qualquer desentendimento com uma outra pessoa, ela fala com a outra pessoa na hora e já procura entrar em entendimento e não guardar nada de mágoa no coração. Então é uma pessoa que geralmente está sempre alegre. A depressão é mais difícil atingir um temperamento desse tipo, a não ser pela vontade fraca que as pessoas desse temperamento têm. Que as pessoas de temperamento sanguíneo, às vezes, têm uma vontade fraca. Então, o temperamento sanguíneo deve cuidar da sua vontade, para que a depressão nunca o atinja. Nós temos também o temperamento colérico. São pessoas que fazem grandes planejamentos, sempre estão trabalhando, são muito decididas, pessoas de grandes realizações. Entretanto, elas são muito levadas, já como o nome está falando, muito levadas pela ira. Quando elas têm algum problema com alguma pessoa, não só guardam mágoa ou ressentimento, mas são levados pela ira. E nós já vimos na nossa conversa anterior que a ira prejudica muitíssimo, não só a parte psíquica, mas a parte física da pessoa. E pela ira, a depressão pode atingir esse temperamento. Então, quem tem um temperamento onde o traço marcado é o colérico, tome cuidado com seus estados de ira, pedindo ao Senhor que liberte desse estado de ira e que saiba também perdoar as pessoas que o ofenderam. Nós temos também o temperamento melancólico. É um dos temperamentos mais ricos. Geralmente é o temperamento dos artistas, dos cantores, é o temperamento das pessoas que gostam da arte, um temperamento também de fácil relacionamento com as pessoas. Mas os melancólicos não são de muita conversa, de muito bate-papo. São pessoas muito introvertidas, que guardam muito, sensivelmente, as coisas dentro de si. Então, esses temperamentos são facilmente atingidos pela depressão. Porque quando eles não gostam de enfrentar uma pessoa que os ofendeu, recalcam aquela ofensa, e aquele recalque da ofensa vai prejudicar muito a sua parte sensível e pode prejudicar também a sua parte física. Então, os temperamentos melancólicos devem cuidar de nunca guardar ressentimento ou mágoa, porque isso vai prejudicar e pode ser uma porta aberta para a depressão. Principalmente os melancólicos perfeccionistas, que há melancólicos que são muito perfeccionistas. Se eles não fazem as coisas com bastante perfeição como eles querem, e exigindo também dos outros muita perfeição, não podendo ver nada fora dos lugares, vivem em constante tensão. Quer dizer que abrem um campo para a depressão. É preciso que tome cuidado com isso. Nós temos também o flegmático. O flegmático, ele não se deixa levar muito pela tristeza, pela mágoa, pela ira. É um temperamento meio calmo. Geralmente diz que é um temperamento das pessoas mais gordas, pode ser, mas é um temperamento mais calmo, mais tranquilo. Não se deixa impressionar muito com as coisas que acontecem, nem tampouco ferir pelas ofensas que lhes são feitas.